2023. Hoje é uma reunião de uma pauta, a gente encaminhou a legislação aí para vocês darem uma lida no prazo regimental. Eu vou explicar um pouquinho do que se trata. A gente está falando de outorga onerosa do direito de construir, então tem que obrigatoriamente ser ouvido o conselho. E a ideia aqui é apresentar os motivos pelo qual a gente está propondo esse projeto de lei, tá? Então, eu vou pedir para a Andressa colocar aí na pauta a minuta do PL. Ele é muito simples, tá, pessoal? Não sei se vocês lembram. Lá na Lei 755, que foi de 2023, a Lei 755, ela regulamenta a outorga onerosa do direito de construir e os incentivos. E na Lei 755, havia a previsão de um período de transição da aplicação da outorga onerosa do direito de construir. Lembrando que lá na lei passada, a outorga era um instrumento praticamente invalidado, né, porque não tinha realmente, não financiava de fato a política urbana, né, o valor era muito pequeno. A gente revisou, teve a PGURB, teve toda uma reformulação do instrumento. Hoje o instrumento está funcionando bem, a gente já fez uma prestação de contas aqui e vai fazer outra no início do ano que vem. Mas nós ficamos bastante tempo sem conseguir, né? Bastante coisa ficou em regulamentação por bastante tempo, ao longo de 2023 inteiro e parte de 2024. Isso faz com que a lei de transição da outorga, a gente tinha 2 anos de período de transição, que no fato virou 1, porque esse ano agora, o ano de 2025, é o ano que de fato a gente está conseguindo avançar nas aprovações, nos licenciamentos de obra, já com base no novo plano diretor. 23 foi o ano que a gente regulamentou muita coisa, 24 que foi o ano que estava todo mundo ainda aprendendo como fazer, e de fato 25. E a 755, na verdade, é do final de 23, né? Então, 24 estava todo mundo aqui entendendo como que ia acontecer, também teve muita regulamentação no passado, e agora em 25 a gente de fato está sendo mais efetivo na aplicação do plano. Só um pouquinho que está com bastante barulho, né, residual aqui, só um pouco. Pronto, espero que seja melhor. E por isso a gente está fazendo o executivo está propondo que as fases de transição sejam prorrogadas. Então, a primeira fase, que é o desconto de 50% do valor da outorga, fica até dezembro de 2026, com a prorrogação por mais 24 meses pelo executivo. As justificativas para isso, a gente encaminhou também o parecer técnico, mas em resumo é isso que eu falei, a gente ficou bastante tempo aqui efetivando de fato o plano diretor para daí conseguir começar as aprovações e os licenciamentos. Então, essa é a proposta de PL. Lembrando que é um projeto de lei, então ele ainda passa pelo trâmite na Câmara de Vereadores, e a ideia é encaminhar a Câmara de Vereadores em regime de urgência, para a gente conseguir ter a lei aprovada até o final do ano. Eu vou abrir para os conselheiros, né, colocarem as suas opiniões e falarem um pouco a respeito do projeto de lei. Naquele esquema que a gente já está acostumado, 2 minutos por entidade, tá? Ou o titular ou o suplente falam. E é isso. Alguém quer se manifestar a respeito? Mais alguma questão antes da gente falar da lei? Se alguém quer colocar mais alguma coisa em relação ao conselho, informes gerais, qualquer coisa do gênero? Bruno já é da lei ou é Trecker? Não, por uma questão de ordem, é só em relação ao tema que a Andressa falou sobre o regimento. E como não estava na pauta, eu fiquei um pouco na dúvida de quando que até as manifestações seriam até o dia 19 de outubro,
Isso seria para a reunião 104, então, é só essa minha dúvida, Isso. presidente. Isso mesmo, Bruno. Para a questão regimental, fica para a nossa reunião ordinária. Essa extraordinária ela tem como pauta só a apreciação do projeto de lei, tá? E aí a gente recebe até o dia 19 as propostas, para eu poder mandar para todo mundo na convocação as propostas de alteração do regimento. E a gente apreciar na próxima reunião, que é no dia 1º, né? Ou dia 1º ou dia 3 de novembro, eu não lembro agora. Perfeito. Obrigado, presidente. Hélio, informes gerais ou já não estamos falando da lei? Informes gerais. Pode. Presidente Ivana, na reunião de poucos dias atrás do Comitê Técnico de Planos Setoriais, Uhum. ficou acertado entre nós. Eu não sei até se o Carlos já não tomou essa providência, mas se não tomou, eu estou registrando, de fazer de pautar, né, um ponto de pauta específico para discutir o aterro da Via Expressa Sul, no Conselho da Cidade. Tá? De preferência ainda esse ano, né? Hélio, tá bom, eu vou colocar isso aqui como ponto de pauta, lembrando que a Expressa Sul ainda mas tudo bem, a gente discute, né? Ainda não tem muito encaminhamento do município, né? Não tem nada muito... Pois é, exatamente por essa situação que se encontra a questão do uso do aterro é que se faz necessário uma discussão urgente, né? A área é a área verde de lazer, no entanto, a própria prefeitura está disponibilizando áreas, concordando com proposições de uso e ocupação da área, e a comunidade gostaria de participar, de discutir, né? E o Conselho da Cidade é o canal para isso, né? Obrigado. Fechou, então. Próximo é o Jorge Getúlio. Então, aproveitando aí o gancho do Hélio, né? Nós temos o artigo 312 do Plano Diretor para cumprir, né? Que o Poder Executivo Municipal submeterá anualmente ao Conselho da Cidade relatório de avaliação da política urbana, articulado com o plano de ação para o ano seguinte. Então, também já está terminando o ano, né? Uhum. Já tem que colocar isso na pauta também, né? Jorge, assim como no ano passado, eu vou fazer a mesma proposta na próxima reunião, que a nossa primeira reunião do ano eu faça a prestação de contas. Porque a nossa última reunião é no início de dezembro, e geralmente tem várias coisas acontecendo aqui. Final do ano, tem toda a temporada de verão, que somos nós que fazemos, os editais, etc. Tem bastante coisa acontecendo, e a finalização do relatório ela fica bastante difícil. Por isso, na próxima reunião, na 1ª de novembro, eu vou sugerir que isso seja feito na primeira do ano. Esse ano funcionou bem, a gente apresentou a prestação de contas. A ideia é fazer a mesma coisa no início do ano que vem, assim eu consigo organizar melhor os relatórios. Vai ser uma das proposições da presidência em relação à alteração do regimento, que fique na primeira reunião anual e não na última, porque a última ela é mais complicada sempre. Tudo bem? Ok. Obrigada. Kelly Cabral? Eu quero tratar já da alteração da lei, se ninguém tiver mais nenhuma questão. Vamos só, eu abro aqui então. Mais alguma questão geral? Tem o Carlos inscrito também. Aguardo, presidente. Carlos Leite? Não. Então tá. Kelly, então você pode começar a falar da legislação? Não, primeiramente eu gostaria de saber se vocês têm planilhado qual seria o impacto em relação a esse aumento, essa prorrogação de data. Seria esse o primeiro ponto. E o outro, se tu puderes responder, Ivana. O primeiro ponto é impacto? Isso. Kelly, a gente trabalha na secretaria, quando a gente fala em licenciamento de obra, a gente trabalha sob demanda daquilo que as pessoas estão querendo licenciar naquele ano, né? Então, vamos lá, hoje a gente tem em estoque uma quantidade de processos que está em aprovação,
E todos aqueles que forem aprovados até o final do ano, eles entram na regra atual. No ano que vem, a gente pode ter uma estimativa da nossa média de licenciamento ano a ano, para entender, né, a média de licenciamento versus média de outorga. Mas ter uma estimativa clara do que isso vai impactar é um pouco complexo, porque eu não sei quantos empreendimentos vão entrar dentro do município para ser aprovados e licenciados. Então, seria uma estimativa bastante, né, ainda seria uma conta de padeiro, assim, né, com base naquilo que foi licenciado esse ano. Lembrando que esse ano teve, sim, uma corrida. Então, a gente está, inclusive, sofrendo aqui vários tempos de tramitação bastante longos, várias pessoas entrando para tentar pegar o desconto desse ano. Então, também é uma realidade que talvez esteja distorcida, a gente não sabe, porque realmente isso aconteceu. Mas a gente pode fazer, sim, essa conta agora para te passar, tá? Eu peço aqui para o pessoal, a gente consegue fazer. Então, assim, presidente, diante dessa, né, da falta de informações, da mesma forma, referente à complexidade ali que foi apresentada no parecer, e foi apresentado nessa convocação na sexta-feira, a gente já teve plenária na segunda-feira, então não foi viável nem possível que nós, entre os nossos pares, fizéssemos a avaliação mais minuciosa a respeito dessa alteração. Então, nós pedimos vistas desse processo por 15 dias, para que a gente possa votar na próxima plenária. Kelly, vistas nesse projeto de lei, ele acaba, ainda mais que 15 dias, é algo um pouco complexo, né? Porque a gente tem um prazo ainda de trâmite legislativo para acontecer. Eu vou ver o que os demais têm para falar e depois a gente conversa sobre isso, tá? Esse é o nosso pedido enquanto o FECO, tá, Ivana? Tá bom, 15 dias para que seja analisado esse projeto com a devida importância que ele tem. A gente veio para deliberar isso em seguida, tá, Kelly? Vamos ver as demais propostas. Jorge, Getúlio? Então, eu endosso o pedido de voto vista da UFECO. A Procoqueiros, tá? Tá bom, obrigada, Jorge. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar em relação à legislação? Maria da Graça? Maria, a gente ainda não... recebemos. Pode falar, Maria. Maria? Não estamos te ouvindo. Desculpa, estava com o microfone fechado. Então, Maria da Graça Agostinho, eu estou representando a Associação do Bairro do Itacurubi, e já participei da última, na segunda-feira, mas teve um problema de comunicação, então, agora regulamentada. Então, eu gostaria de me manifestar também favorável à solicitação da Kelly de pedido de vista, né? E eu acho que complemento também com a necessidade da entrega das informações para que a gente consiga avaliar o impacto dessa mudança. É isso. Uhum. Obrigada, Maria. Bruno? Agora vai, presidente. Desculpa, estava com o microfone fechado. Bom, eu entendo que nós não estamos mudando nada, né? Nós estamos, na verdade, evitando a mudança. Então, o impacto que nós temos, apesar do que a presidente disse no começo, dele ser incomensurável, porque ele trata de futuro e não de passado, né? O impacto dele é o mesmo impacto que nós já temos hoje, né? O valor da outorga está estabelecido, está sendo praticado e, obviamente, muitos projetos estão sendo protocolados para tentar se manter dentro do desconto. Então, eu queria até entender com os colegas aí qual é o ponto de tensão, entre aspas, né, para entender qual seria esse impacto que, vamos dizer assim, que tem preocupado, porque a gente não está mudando a regra, a gente está garantindo que a regra permanece a mesma, né? É um pouco diferente, assim, a gente não está... Se eu entendi errado, presidente, por favor, me corrija, mas, grosso modo, a gente está prorrogando uma situação de status quo que está posta, né? Isso vai diminuir a quantidade de edificações e de outorga onerosa em valor
individual por edificação ou em volume, isso é um exercício de futurologia. Nenhuma pessoa aqui nessa reunião seria capaz de dizer quantos pedidos e qual será o valor da outorga com ou sem desconto daqui para frente. Então, eu queria entender de forma muito transparente aqui aos colegas que me precederam qual é o receio em relação a esse impacto. Se puderem me esclarecer, eu agradeço e aí peço à presidência que conceda o tempo para que façam esse esclarecimento aqui. Obrigado. Tá certo, obrigada, Bruno. Vou só deixar os outros dois falarem e a gente abre de volta para a Kelly e para os demais que se manifestarem em relação ao voto vista. Carlos Leite. Carlos Leite, está fechado o teu áudio. Deve ter dado algum problema. Eu vou passar... Desculpe, tira o papel. Estou no congestionamento aqui da SC 401, por causa do acidente que teve essa manhã, né? Mas já consegui liberar o áudio aqui. Não, o que eu coloco? Esse e outros instrumentos aí do plano diretor que buscam fazer com que o desenvolvimento, né, urbanístico da cidade efetivamente aconteça, né? Então, todos eles num momento ainda de análise, né? A questão do valor da outorga onerosa, quando ele foi essa outorga foi aprovada no plano diretor, ensejou muita discussão, né? Existe uma preocupação muito grande hoje, aqui em Florianópolis, em relação ao alto custo das habitações na cidade, né? E eu entendo, assim, ó, aí é uma posição pessoal do Carlos, tá? Eu entendo que nós ainda estamos engatinhando nessa questão. Tá? Então, hoje nós já somos um dos lugares mais caros do Brasil. Se nós tirarmos esse desconto, né, ou não prorrogarmos esse desconto, isso aí vai aumentar mais ainda o custo das nossas construções aqui, sem dúvida nenhuma. Então, como é que nós vamos estar defendendo aí uma política em relação à habitação de interesse social, uma maneira mais justa das pessoas se aproximarem, né, dos seus locais de trabalho e, ao mesmo tempo, né, nós estamos tirando esse desconto, né, que é um desconto que foi estabelecido lá num determinado momento, a partir do momento que foi definido um valor para aquela outorga que, cá entre nós, é um valor muitíssimo alto, né, quando comparado ao zero que existia antes em relação a isso. Então, eu entendo que nós estamos numa fase ainda de aprendizado, de acompanhamento, né? Então, defendo que seja, né, aprovado ou reconhecido pelo Conselho da Cidade, encaminhado como uma recomendação, para que o Executivo prorrogue por mais um ano aí, para nós termos uma melhor situação, né, do que está acontecendo. Eu não quero ser responsável depois, né, de ter sido um dos que votaram contra ou que permitiram que o custo da construção ou da moradia de Florianópolis, que já está caro, fique mais caro ainda, porque a nossa outorga onerosa simplesmente dobrou de valor no ano de 2026. Era essa a colocação. Obrigado. Obrigada, Carlos. Só para esclarecer, né, ela não dobra, ela sai do desconto de 50% para o desconto de 70%. Então, a gente tem aí uma diferença de 30% no valor, só para deixar claro os números, né? Mas a partir do momento que tira esse desconto, depois não volta mais, né? E aí vai para... Então, eu manteria ainda nesse 50%. Obrigada, Carlos. Hélio? Bom, presidente e demais colegas aí, eu vou ao encontro das falas do Bruno e do Carlos, né? Porque realmente, na realidade, esse projeto ele pretende a manutenção do desconto e não qualquer oneração. Eu também fico preocupado aí em a gente elevar qualquer custo nesse sentido, porque isso pode comprometer diretamente o custo, pode não, vai comprometer com certeza diretamente o custo das moradias. Então, eu acho que a gente precisa de mais tempo no município para avaliar se realmente lá na frente nós vamos realmente conseguir ou ser viável a aplicação de alguma diminuição do desconto em cima do que está estabelecido hoje. Então, eu também defendo que
a gente possa manter esse desconto da forma que está, e concordo com o projeto de lei. E é isso. Eu só peço que, se por acaso venha a ser dado vista, que seja o mais rápido possível, para a gente poder ter tempo hábil dessa legislação continuar valendo para o próximo ano, né? A gente precisa dessa celeridade aí. Obrigado. Obrigada, Ellen. Rose? Olá, boa tarde. Então, eu queria manifestar uma preocupação que a gente teve já desde o início da discussão da lei da outorga, que para esse desconto não ser concedido, deveria ter um estudo de impacto no mercado. Então, é o contrário. Por quê? A classe média cada vez mais está com dificuldade de comprar unidades habitacionais em Florianópolis. Então, eu acho que se a gente tiver que fazer um estudo de impacto, quanto custa a unidade habitacional com mais tributação da outorga onerosa? E por que eu falo isso? Eu atendo muita gente, proprietário de terra, pequenos empreendedores que fazem prédios, enfim, e eu percebo que a conta não fecha para muitos terrenos. Aí, mesmo no caso de permuta, e aí o permutante fala assim, olha, então eu quero que o senhor vai ficar com X apartamento, mas você vai pagar a outorga onerosa. Quando coloca a outorga onerosa para a pessoa pagar, a conta não fecha. Então, ou seja, hoje nós já temos um cenário que a conta já fica ruim para vários lugares. Imagina se acrescentar. Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação em política urbana que se chama elitização. Quando a gente começa a aumentar bastante o custo da construção, o que a gente faz? A gente cria dois cenários. Para um público que tem muito dinheiro, e aí ele paga o preço que for da moradia, porque ele vai morar no paraíso. E aí tem um outro pessoal, que é o pessoal que está fora, que ele é a margem do sistema, que compra terreno de posse, que faz casa sem alvará, que vai espalhando a cidade, faz de desmatamento clandestino, né? Então, a gente tem esse crescimento, ele ainda acontece bastante na ilha. E por que isso? Porque a construção regular ela é bastante cara, né? A gente já tem muitos custos que não é só a prefeitura que interfere, como INSS e outros tributos que não é da alçada do município, mas esse da outorga onerosa é um tributo perigoso, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está cada vez mais afastando a classe média, que é funcionário público, pequeno empresário, esse povo que precisa estar morando perto do trabalho e acaba não tendo poder de compra dessas unidades. E como é que a gente percebe isso? Vejam a construção a preço de custo, não estou nem falando de empresário que lucra. Monte você uma associação e faça um prédiozinho para todos vocês. Quanto que custa? Veja quanto que sai a outorga onerosa. Então, assim, eu estou falando a construção a preço de custo, porque hoje na cidade a classe média já não está sendo viabilizada, não está sendo atendida mais pela construção feita por construtora tradicional. E sim, construção a preço de custo. É isso, está bombando na cidade. Isso por quê? Porque está tão caro que não tem mais aquela construção com atividade lucrativa, né, para a classe média. Então, acho que essa é uma preocupação. Eu sou a favor do projeto de lei, mas eu espero até que, se tiver oportunidade do município fazer ajustes, são ajustes de não vai ser concedido só o desconto quando tiver um estudo de impacto de mercado que diga, ok, a classe média consegue suportar mais dinheiro para o governo. Eu acho que seria esse o sentido da gente falar de mexer no valor da outorga onerosa. Obrigada, Rode. Lembrando que o instrumento também é bastante importante como financiador da política urbana, tá? Tem os dois, esse equilíbrio aí é o mais difícil da gente chegar. Jorge, Getúlio? Primeiramente, queria pedir permissão à Rode para só fazer um lembrete, né? Que a outorga onerosa não é tributo, né? Jorge, desculpa, tu já se manifestou, né? Eu tinha colocado a regra no início que era uma manifestação por entidade. Então, eu acho que eu só abriria de novo para vocês responderem o Bruno, se assim vocês puderem. Então, o Bruno e o Carlos não pediram para a gente responder? Tá bom, pode responder. Compreendi isso também, Getúlio. Então, aí só para lembrar que outorga onerosa não é um tributo, né? É uma contrapartida que dá quem quer, né? E outro que o segundo o Bruno falou, e o Carlos, né? Só ia, assim, alterar um ano para frente, mas não, são um ano mais 24 meses. Quando na 755 era um ano mais um ano de prorrogação possível, né? E aqui está 24 meses. Né? Eu vejo isso como
12 meses a mais são recursos que deixarão de entrar no fundo da habitação social, né? Então, e 1 ano, as empresas são ágeis, né? A prefeitura é menos ágil do que as empresas. Então, é compreensível que atrasou e tudo mais, mas as empresas têm condições de assimilar que na 755 esse prazo foi dado a título de, deixa eu ver aqui, no capítulo 10. Olha, a fim de possibilitar a absorção gradativa do novo método de cálculo da outorga pelo mercado imobiliário, será instituído um prazo de transição, tá? Então, não é cabível esses 24 meses a mais, né? E, então, soa como um benefício, né? Mais um incentivo, né? Se fosse simplesmente, eu admitia até, passar para final de 2026, mais um ano de prorrogação, eu até admitia, mas 24 meses, para mim, já é demais. Jorge, só para lembrar, é 1 ano, tá? E podendo ser prorrogado por mais 2. Sempre que tem esse podendo, passa pelo conselho de novo, tá? Não, mas esse podendo vai ser com certeza. Só para lembrar, tá? Mas tem que ser mais, assim, eu concordo, desde que seja mais 12 meses. Obrigada, Jorge. Kelly? Queria responder ali em relação ao Bruno. Primeiro, foi a minha primeira pergunta para ti, né? Se existe, de alguma forma, uma planilha que informe qual seria esse prejuízo. Tu disseste que sim, então, ou ele não ouviu, ou, de alguma forma, ele se contradiz, né, com a tua fala. E a outra, se não há nenhum tipo de vantagem, como levantou o Carlos ali, me parece que não há necessidade de que seja feita essa alteração, né? Então, é bem provável que, se há necessidade de alteração, é porque alguém vai receber uma vantagem, sendo as construtoras, ou quem construir, e também as pessoas que vão adquirir o imóvel. E outra, nós não estamos sendo contrários à lei, nós estamos pedindo um prazo para analisar pela importância que a temática tem. Então, só respondendo ao Bruno e aos demais, nós queremos só um prazo de 15 dias, tendo em vista que tivemos plenária na segunda-feira. Nós não somos funcionários dos órgãos que representamos, nós somos voluntários, então a gente precisa de mais um tempo, e eu proponho de 15 dias para a gente avaliar e botar em votação novamente essa alteração da lei. Obrigada, Kelly. Alexandre? Boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar, como bem falou, já foi falado anteriormente, eu acho que tem que ter um estudo técnico, aí sim aprofundado, para retirar esse benefício. Porque o benefício, assim como está, a gente consegue ver os impactos que está tendo, e tem um impacto significativo no valor dos imóveis, em todo o mercado imobiliário. Então, a partir do momento que você vai retirar o benefício e aumentar, a gente tem que saber bem o caminho que está trilhando, né? Porque isso não vai... discordo quando falo que vai ser um benefício para a empresa, não tenha dúvida, vai ser repassado para o adquirente do imóvel. Então, vai sim elevar ainda mais os valores dos apartamentos, enfim, dos imóveis, que já estão de difícil comercialização e tem acompanhado pelo valor e pela falta de capacidade econômica, alta de juros, enfim, mercado desaquecido, e isso vai ser mais um banho de água fria. Então, nossa preocupação é nesse sentido. Precisaria de um estudo maior para retirar esse benefício. Temos que estudar, prorrogar esse benefício de imediato já, para não ter ano que vem esse problema, ano que vem é 3 meses, né? Então, é muito relevante. Nossa manifestação do Instituto, então, é que seja concedido, sim, essa prorrogação, e, como bem falaram anteriormente, até por mais tempo, enquanto não se saiba, ou pelo menos se estime, o efeito disso no mercado, de retirar o benefício. Obrigado. Obrigada, Alexandre, pela participação. Carlos? Carlos, acho que tu já se manifestou, né? Não, mas só para fazer uma réplica aí ao que foi colocado, né, em relação ao valor.
seja, parece que a outorga é algo que quem paga é o empresário. Na realidade, não é o empresário. Quem paga toda essa cadeia produtiva é o comprador. Então, quanto mais nós onerarmos a cadeia produtiva, o comprador é que vai acabar pagando essa conta. Né? Isso aí, né, o Alexandre falou bem anteriormente, né? Isso aí é óbvio que vai ser repassado no preço dos imóveis para os futuros compradores. Acho que está tendo uma inversão, né? Aqui, nós estamos aqui para defender a moradia, o acesso à moradia. E parece que nós estamos aqui, alguns estão aqui, querendo penalizar os empresários, mas querendo penalizar, né, de uma maneira que não penaliza o empresário, penaliza, né, o comprador final do produto. Né? Obrigada, Carlos. Marilda? Oi, boa tarde. A minha fala ia bem alinhada com o que o Carlos acabou de falar. Tá? Eu acho que realmente, né, como a outorga é um custo, esse custo vai para o adquirente, então eu acho que é necessário sim fazer essa prorrogação, nós somos favoráveis, porque já está bem difícil a aquisição de imóveis em Florianópolis. Eu sou uma adquirente de imóvel a preço de custo, hoje eu não sei se eu conseguiria adquirir o meu apartamento de novo com os valores que estão em Florianópolis. Então, eu sou favorável a essa prorrogação. Obrigada, Marilda. Nós não temos mais nenhum inscrito. Eu vou complementar, então, a minha fala com tudo que foi dito. Eu posso pedir uma informação? Pode, Maria. Só para... porque, assim, desculpa, eu estou tomando conhecimento agora, só para confirmar a questão dos valores. Porque falei, se não houver mudança, vai alterar para 0,70%, né? Mas o desconto não é 70%, o desconto seria de 30%. Sai um desconto de 50%, entra o desconto de 30%. Então, isso tem um impacto na arrecadação da outorga onerosa, né? Vai se arrecadar mais. É isso? É esse o entendimento, né? E aí, no entanto, agora a prefeitura está apresentando uma proposta onde prorroga, né, essa diminuição do desconto em 3 anos, na possibilidade de chegar a 3 anos. É isso? Sim, isso. Eu posso falar? Acho que não sei se eu ainda tenho essa possibilidade. Tu se manifesta só apoiando a Kelly, né, Maria? Se tu se quiser se manifestar... Não, eu estou apoiando a minha posição. Não, sei, mas tu não falou em relação à legislação. Em relação ao que tu se manifestar, tá? 2 minutos. Em relação ao que o Bruno, a manifestação do Bruno e do Carlos, no caso da mudança. Oi, Maria. Posso falar? Pode, 2 minutos. É que tem um áudio aberto e eu estou com dificuldade de te entender. Posso falar? Tá. Não, eu só queria argumentar, e eu acho que as justificativas reforçam esse entendimento, porque, assim, se fala muito, mas não se tem estudo nenhum. Essa lei é de 2023, e desde lá passaram-se 2 anos, 2 anos, e não se tem um estudo claro sobre o impacto da cobrança da outorga onerosa no mercado imobiliário. Então, assim, isso é importante, necessário, a prefeitura está bem atrasada. Então, assim, querer prazo, porque não se tem noção do impacto, assim, é uma irresponsabilidade, trabalhar com tentativa de erro e acerto. Isso não se faz num processo como esse. Então, assim, queria reforçar isso. E eu, por último, queria destacar o problema do preço do custo imobiliário em Florianópolis não é a outorga onerosa, né? É outro, né? Tem muitos fatores aí, inclusive isso deveria ser estudado melhor pela prefeitura, tá? Por que o preço em Florianópolis é tão alto e tão mais alto que em outros lugares? Eu acho que tem... aí, assim, não vou entrar nesse assunto agora, que não dá tempo, tá? Mas eu acho que não é a outorga onerosa, e, pelo contrário,
a cobrança da outorga onerosa vai garantir que o mercado imobiliário, que a cidade se prepare em termos de infraestrutura, habitação social, para o processo de crescimento da cidade. A gente vai ter mais construções e a prefeitura precisa viabilizar a infraestrutura e garantir a habitação de interesse social. E a outorga onerosa, ela garante isso. Então, acho que é uma irresponsabilidade. Ok. Obrigada, tá? Obrigada pela manifestação. Bruno, acho que já se manifestou, eu não vou, se eu começar a abrir para todo mundo de novo, vai virar um bate, rebate aqui, que eu acho que não era a intenção inicial. Não sei se tu quer falar alguma coisa mais generalista. Não, presidente, assim, com todo respeito, é que eu acabei fazendo uma pergunta no meu primeiro tempo, não defendi ponto nenhum, assim. Tá bom? Pode defender. Uma defesa, né? E assim, também não quero, como a senhora acabou de colocar, fazer qualquer tipo de debate acalorado aqui, nem nada disso, mas nós estamos aqui porque o Conselho da Cidade precisa ser ouvido, ele não precisa deliberar de fato, né? Então, pedir vistas para algo para depois ser ouvido, bom, ouvido já fomos, né? Cada um tem as suas opiniões, eu tenho uma opinião bastante simples, né? Como a Maria da Graça que acabou de trazer, a outorga onerosa não é o que torna os imóveis de Florianópolis caros, o que torna os imóveis em Florianópolis caros é uma coisa muito simples chamada lei da oferta e da demanda. Nós podemos atuar na oferta, que é o que estamos fazendo, estamos restringindo a oferta, estamos fazendo a oferta ficar mais cara. A demanda é dada, as pessoas querem morar na beira da praia, num ambiente de clima subtropical que tem um ano inteiro bacana. As pessoas vão vir. Se elas não vierem para construções que paguem outorga onerosa, elas vão para aqueles ambientes, como a prefeitura acabou de demolir 32 residências irregulares lá no sul da ilha. E a prefeitura não vai conseguir achar todas as residências irregulares, até porque eu duvido que todo mundo que esteja nessa sala aqui more em residências regulares. Então, opiniões, presidente, todos nós podemos dar. Agora, o Conselho da Cidade precisa ser ouvido. Ouvido foi. Não sei se cabe o pedido de vistas. O presidente pode pegar a ata da reunião e encaminhar à Câmara de Vereadores, que vai votar ouvido o Conselho da Cidade. Ora, precisa de mais informações? Com certeza. Agora, o fato de que, neste ano, teve um aumento de outorga onerosa, é óbvio, houve uma corrida para pagar com desconto. Se prorrogarmos o desconto, talvez no ano que vem não tenha o mesmo fluxo, porque as pessoas acabaram adiantando, ou talvez tenha mais, porque o cara que ia apresentar daqui 3 anos o projeto, correu para apresentar agora. Então, a gente pode olhar para trás, para o retrovisor, com certeza, mas para frente, eu garanto que ninguém aqui tem a menor ideia do que vai acontecer. Seja 50% de desconto, seja 70% de desconto, ou seja 100%. A única coisa que eu posso garantir para vocês é, enquanto houver outorga onerosa, e quanto maior ela for, mais cara vai ficar a habitação. Disso, ninguém foge, eu arranco meus 2 braços se não for isso. Obrigado. Desculpa, eu estava desligada aqui. Presidente, só uma questão de ordem. Na fala do Bruno, me causa estranheza ele entender, obviamente, que o conselho só é para ouvir, né? Mas então fica parecendo nessa fala que a gente está fazendo aqui papel de alguma outra coisa que não seja responsável por fazer análises adequadas, né? Acho que a gente tem que rever esse tipo de conceito. Se o nosso papel é estar aqui avaliando um processo, avaliando um parecer, uma lei, a gente sim deve fazer aquilo da melhor forma possível. Senão a gente só está fazendo de conta, né? E eu não quero acreditar dessa forma. Obrigada, Kelly. Rodi, vou abrir a palavra para você, mas, gente, aí deu, tá? Aí eu acho que todos se manifestaram. Se mais alguém, alguma entidade que não se manifestou, quiser se manifestar, senão a gente começa a ficar no bate-rebate aqui e não termina a discussão. Eu ainda tenho algumas coisas para colocar em relação ao que foi falado. Tudo bem? Rodi, por favor. Sim, não, é só mais um esclarecimento, que é um aspecto que é conhecido do mundo da arrecadação, de que quando se quer aumentar a arrecadação, se diminui tributo, exatamente porque você aumenta a quantidade de arrecadação. Então, quando, por exemplo, se a outorga ficar muito cara e inviabilizar,
a possibilidade da gente ter uma queda substancial na arrecadação de outorga é muito grande. Então, esse é um fenômeno mundial, ele é conhecido, tanto que os governos, quando eles estão precisando arrecadar, muitas vezes o que eles fazem? Eles diminuem o tributo para aumentar a base e assim o governo consegue arrecadar mais. É só para a gente considerar isso, porque há uma visão ingênua de que curva de Laffer, né? Há uma visão ingênua de que se a gente aumentar a outorga, consequentemente, a gente vai ter mais outorga no caixa para o município investir. Então, essa é uma questão importante da ciência econômica, tá? Tem uma outra questão que, assim, o nosso conselho, ele é, via de regra, consultivo. Então, ouvir do conselho da cidade, ouvir significa a gente vai se manifestar, não significa que a gente necessariamente vai elaborar um parecer, vai contribuir, nada disso, né? Porque o nosso papel é um papel, sim, de ter ciência e debater no momento que o tema vem à tona. É mais para colocar isso. A gente não delibera, a gente não tem essa função deliberativa, né? Obrigada, Rose, pelo esclarecimento. Pessoal, só para lembrar, né, eu acho que eu vou retomar alguns dos conceitos aqui que são importantes a gente lembrar quando a gente fala de outorga. A outorga, ela tem como conceito principal o solo criado. Já falei isso algumas vezes, né? Então, o valor da outorga, às vezes, ela é um valor razoável, porque o que o município está fazendo aqui é, via regulamentação, aumentar o potencial construtivo do terreno. Porque o terreno tem como base de potencial construtivo 1. Um terreno poderia construir a sua mesma área em construção. Né? Né? Não teria como construir mais. A partir do momento que você amplia a possibilidade de construção, a gente está ampliando por meio de regulamentação, e essa regulamentação tem como contrapartida a compra do solo criado e a captura da maior-valia, etc. Existe um equilíbrio aí muito importante e, Maria, o município estuda muito a problemática do valor da terra em Florianópolis. Tanto estuda que o plano diretor veio com diversos instrumentos para tentar fazer o equilíbrio desse valor de preço da terra. Agora, o que o Bruno falou é muito importante, a demanda e a oferta é um ponto importante desse valor de preço da terra, lembrando que Florianópolis não tem mais para onde crescer, só para cima por meio de regulamentação. Então, assim, não só estudamos, como estudamos muito do ponto de vista do município, os efeitos da outorga no valor de metro quadrado territorial, e não só no efeito e não só a outorga, como os outros critérios que fazem com que o metro quadrado do município seja tão alto. E trabalhamos, o plano diretor veio com diversos instrumentos para tentar combater esse valor de metro quadrado. Não é fácil, Florianópolis tem terra escassa, e quando a gente regulamenta e amplia para a gente começar a crescer para cima, para que a oferta seja equilibrada com a demanda, a gente recebe diversas resistências. Então, tudo aqui é muito... Existe estudo, e estudos bastante aprofundados para a gente chegar no que está sendo proposto. Mas a lei agora, o que está sendo proposto pelo Executivo em relação à ampliação do prazo, é muito simples. A gente teve um período de adaptação da legislação, a gente teve um período de regulamentação, um período de revisão de sistema, tudo isso aconteceu e está acontecendo ao longo dos anos. E por isso a gente entende que sim, é importante que se tenha a ampliação do prazo. Quando a gente fala em impacto no mercado imobiliário, em 1, 2, 3 anos, a gente não consegue medir impacto no mercado imobiliário. O que eu estou licenciando hoje vai estar disponível no mercado daqui a 3 anos, no mínimo, porque é um ciclo mínimo de construção. E por isso que a gente também está propondo a ampliação disso. Sempre que se fala em política urbana, sempre que se fala em gestão territorial, você não tem alteração você não consegue medir cidade em outro tempo que não décadas. Você pensa em décadas, né? No máximo de 5 em 5 anos. De ano em ano, você não mede nada dentro da cidade. Porque a gente está falando de cidade, onde as mudanças elas demoram para acontecer. E por isso que a gente está prevendo essa ampliação. Só para ter uma noção do impacto, ele não é mensurável, a gente não tem como dar certeza do impacto, porque a demanda e a oferta, né? A demanda vai depender. O que a gente vai calcular de outorga vai depender da demanda do ano que vem. Esse ano, com certeza, a quantidade de processos que entrou foi 50% maior. A 2022, que foi o nosso ano
mais normal antes da revisão do plano, então houve um acréscimo muito grande, e nesse ano foram calculados, até agora, né, esse ano atual, foi calculado um pouco mais de 100 milhões de reais por tonelada do direito de construir. Isso calculado, lembrando que ela pode ser parcelada até a BITS, etc. Se você pensa que tem um desconto hoje de 50% e vai passar para 70%, é 30% a mais do valor. Então, é esse o cálculo que tem que ser feito. Garantir com certeza, Kelly, qual seria o impacto disso? Ninguém consegue mensurar, porque não cabe ao município regular o quanto de metros quadrados serão licenciados no ano. E sim entender o que está querendo ser licenciado e cumprir os seus prazos aqui administrativos para fazer isso num período de tempo razoável. Então, Ivana, foi tu que falou que era possível fazer essa estimativa, e inclusive agora, rapidamente, né? É só te lembrando disso. Cara, eu falei assim, dá para fazer uma conta de padeiro, que é tipo assim, arrecadamos 100, se você tem uma perda de 30, né, poderíamos arrecadar 130 ano que vem, mas não podemos, porque vai depender da demanda, entendeu? Então, sim, arrecadamos 100, se o desconto não fosse de 50%, e sim de 30%, esse ano teríamos arrecadado 130, mas não tem como garantir, porque pode ser que a quantidade de processo que entrasse para licenciar não fosse o que foi esse ano, que com certeza não seria, como eu disse, ele foi um ano atípico. Então, por isso que é uma conta muito, muito frágil. Não dá para a gente levar isso em consideração. Não existe uma conta que se faça, ainda não tenho bola de cristal para entender o que vai acontecer nos próximos anos do ponto de vista de licenciamento de obra. Tá? Por isso que ele não é um estudo certeiro, ele é uma estimativa. Dito isso, pessoal, eu acho que foi ouvido o conselho da Ana. Obrigada, Ana. Paula Pacheco, subsecretária. Eu não sei se eu posso, só para dar uma contribuição. Ana, pode falar, obrigada. Boa tarde, pessoal. Só para contribuir um pouquinho, eu que vim da academia, eu gosto de fazer algumas pesquisas. Desde que eu entrei no Conselho da Cidade, eu tenho pesquisado um pouquinho sobre isso. No município de São Paulo, que talvez não seja uma base para a gente fazer um comparativo, mas lá em São Paulo a gente já teve alguns estudos que são do período de 2009 a 2013, quando teve um boom imobiliário no mercado de São Paulo, e que lá a outorga onerosa estava sendo aplicada. Uma dos estudos é uma dissertação da USP, eu posso compartilhar aqui com vocês no grupo. Ela aponta que a outorga onerosa ela aumentou os imóveis de São Paulo em cerca de 1% apenas, tá? Isso é um dos principais estudos que tem durante 9 anos lá em São Paulo. Então, eu acho que é um estudo que a gente pode avaliar. Não é ela por si só que aumenta o preço dos imóveis no município, né? Lá em São Paulo não foi isso que aconteceu. Talvez a gente caminhe para isso aqui também. Só para contribuir. Obrigada, Ana. Uma ótima contribuição. Pessoal, ouvindo o Conselho das Cidades, eu vou fazer o seguinte, Kelly, o pedido de vistas eu acho que ele pode acontecer, mas eu não vou parar o processo legislativo para a gente ficar discutindo o que aqui foi bastante discutido hoje. A gente tem... Então, presidente, questão de ordem. Está sendo contra o próprio regimento do Conselho? Não. Que aí eu estou indo de acordo com a legislação, tem que ser ouvido o Conselho da Cidade. Tudo isso aqui vai fazer parte de uma ata, e não só de uma ata, mas daquela tabela de contribuição, assim como a gente fez no Código de Obras, isso vai ser encaminhado para a Câmara. Eu não vou parar o processo legislativo, porque a gente tem aí um prazo agora de processo, que se a gente não atender, não adianta nem encaminhar a lei para a Câmara. Se eu deixar 15 dias a partir de agora, a gente iria lá para o dia 23. Lá para o dia 23, eu encaminho, ainda tem um processo interno, eu encaminharia para a Câmara antes de um prazo até de regime de urgência do processo legislativo, considerando que a gente está no final do ano. Então, eu vou colocar isso numa tabela, a gente vai executar, isso vai ser tudo que foi dito aqui, vai dar para os vereadores analisarem e fazerem suas contribuições lá no projeto legislativo, em emendas parlamentares, se for o caso, e em outros tipos de proposta. Mas a gente precisava ouvir todo mundo e eu acho que o conselho foi ouvido. Tá bom? Deixar registrado em ata também que a presidente não cumpre com o que diz o artigo 19, parágrafo 1º do regimento interno. Deixar isso bem explícito e expresso, tá, Ivana?
Tá bom, Kelly, obrigada. Pessoal, mais alguma manifestação? Bruno? Presidente, eu só gostaria que ficasse, mais uma vez, né? A gente encerrou a reunião com mais uma intervenção não autorizada pela presidência. Eu gostaria que isso pudesse constar do regimento o mais breve possível. Obrigado. Obrigada também. Pessoal, eu acho que a contribuição aqui, nesse caso, ela é sempre muito bem-vinda, isso tem que ser feito, essa discussão ela é importante para a gente continuar fazendo a política urbana, mas a gente também não pode, Kelly, teve tempo, tá? Eu cumpri o regimento nos 3 dias anteriores à reunião, para fazer a reunião, para a gente fazer a discussão, e não tem como protelar isso por mais tempo, tá? Eu peço, então, se mais alguém quiser se manifestar que não tenha se manifestado ao longo da reunião, eu peço que se manifeste agora, e se não, eu dou por encerrada a reunião atual. Obrigada, pessoal, pela participação de hoje, foi bastante importante a discussão. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.